Graça e paz, povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Mulher Melhor, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20h45, não se esqueça. Estamos ao vivo e gostaríamos de convidar você a ficar conosco até o final, através da TV 10, Melodia FM e Rede Cinturão Verde, com direção, da nossa pastora Rose. Então não se esqueça também de seguir nas redes sociais o Instagram da Mulher Melhor, da pastora Rose e do apóstolo Celso. Estamos aqui em um dia tão gostoso para falar da palavra do Senhor e convido você a ficar até o final. Hoje nós temos um tema muito legal que fala sobre maturidade da mulher cristã. E aí, você já parou para pensar nisso? Será que nós estamos vivendo como pessoas maduras realmente? Será que ao passar dos anos a gente cresceu, evoluiu, mas a nossa maturidade ficou lá no passado? Será que as coisas que a gente vive têm influenciado naquilo que acreditamos, como nos comportamos? E é isso tudo que nós vamos ver hoje. Te convido a ficar aqui e participar até o final deste programa. E neste momento te convido a orar comigo. Senhor Jesus, nós te convidamos, Pai, como nosso convidado de honra para esta noite, para este programa. O Senhor é mais que bem-vindo em nossa vida, em nosso coração e em nossos lares. Por isso te convidamos a ficar conosco, nos ensine, nos instrua e nos mostre como nós devemos viver verdadeiramente como cristãos maduros, como mulheres maduras, como famílias maduras, que nós sabemos que contigo nós podemos evoluir, podemos crescer e podemos aprender e sermos cristãos melhores, não só por nós, mas também para glorificar o Teu nome. E nós te convidamos, Pai, para participar deste lindo programa e tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, Pai. Por isso nós já te agradecemos pelo dia de hoje e por esta noite. Em nome de Jesus, amém. Após essa oração, eu gostaria de chamar o nosso intervalo. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito. Mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista. Ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19h, Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19h, Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14h tarde da bênção e às 19h, quarta da vitória. Quinta, às 19h, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com Apóstolo Celso Santos. Às 19h30, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19h, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9h da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18h, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar
nos braços de Jesus. Voltamos do nosso comercial e eu gostaria de dizer para você, homem e mulher de Deus, que na nossa Igreja Batista Renovada Sede, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Os homens no Galpão 1008 e as mulheres dentro da igreja. Tem sido dias abençoados, onde a gente tem aprendido a palavra, tem desenvolvido, é algo dinâmico, algo gostoso. Nós tomamos um café junto e vamos aprender a palavra do Senhor. Então fica aqui o meu convite para você, homem e mulher, que quer se desenvolver, que quer, às vezes você se pergunta qual que é o meu chamado, e eu começo te dizendo, comece buscando, comece orando, comece lendo a Bíblia. Então venha participar conosco, porque eu vou estar te esperando, amém? E tivemos também, neste último sábado, o nosso encontro das mulheres na nossa igreja, e foi uma bênção. Os homens estavam lá do outro lado, tá? Com o encontro fornalha, e as mulheres também estavam dentro da igreja adorando ao Senhor. E o tema foi sobre maturidade, viu? É o mesmo tema que vamos abordar hoje, mas eu gostaria que você visse essa matéria de como foi, porque a presença do Senhor estava lá, e eu sei que Deus fez algo lindo na vida de cada mulher, inclusive na minha. Então, eu gostaria que você visse só um pouquinho. Cheia do poder de Deus. E quando nós falamos de maturidade, é algo realmente que precisa ser trabalhado no nosso interior. Precisamos crescer a cada dia. E hoje, nesse evento maravilhoso do Mulher Melhor, eu tenho certeza que vai falar poderosamente com você. Vamos ver? Bom, cada encontro é um mais maravilhoso que o outro. Deus sempre fala muito comigo e com todas as mulheres, né? Tem um derramar, né, do Espírito Santo, um renovo, né, espiritual muito grande. Então é sempre muito bom, né? A gente abre o coração e a gente sempre espera algo, mas Deus sempre surpreende. Esse tema maturidade traz assim para mim um viver em Cristo, crescer mais, estar mais presente dele, cada dia mais próximo de Jesus. A manifestação do Senhor, ela é poderosa e ela é manifesta em todos os eventos. Gente, não tem como você sair daqui da mesma forma que você entrou. Não tem. Amiga, eu nunca vou desistir. Todos os cultos eu fico surpreendida e saio daqui cheia do Espírito Santo, saio daqui com o coração bem quentinho, porque Deus sempre fala comigo em todos os cultos. Não tem nem palavras assim, Deus é maravilhoso. Os cultos das mulheres é um dos melhores cultos para mim, porque fala muito comigo, muito. Amém. Graça e paz a todos vocês. Que o Senhor Jesus possa te alcançar neste dia, onde você estiver. Hoje foi um dia especial na nossa vida. Nós tivemos o nosso culto deste mês, um tema maturidade. Foi muito lindo. Deus usou a pastora Ingrid neste lugar. Deus falou conosco que nós devemos alcançar a maturidade espiritual até nós nos parecermos com Cristo e temos uma vida de exemplo, uma vida citada, cheia do Espírito Santo, uma vida completa diante de Deus. Eu sei que foi muito lindo, não tem palavras para dizer. E no próximo encontro, nós esperamos vocês aqui conosco. Você, mulher, venha participar conosco aqui no próximo encontro. Eu aguardo você. Deus tem uma bênção para a sua vida. A
paz do Senhor, igreja! Que noite gloriosa nós vivemos na presença de Deus. Amadurecimento, um tema que fala de decisão, porque crescer é natural, mas amadurecer é sobrenatural, é uma escolha e é individual. E para você que perdeu o que Deus fez nessa noite, não fique triste, porque dia 29 de agosto nós te esperamos com o tema Uma Mulher Inesquecível. Traga mais uma amiga, Deus tem algo para sua vida. É impossível de esquecer. Você viu o vídeo, como é que foi? Foi uma bênção, não é mesmo? E se você ficou de fora, não se preocupe, você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais e ficar atento quando será o nosso próximo encontro. E se você pode ver aí como estava cheio de mulheres lindas, abençoadas, um louvor maravilhoso, uma palavra maravilhosa vindo do céu para as nossas vidas. E já que você viu o vídeo, como foi esse último encontro, eu vou te dizer que o próximo será dia 29 de agosto e você não pode perder. O tema deste encontro é Uma Mulher Inesquecível. Já parou para pensar nesse tema? O que será que Deus tem trazido, para nossas vidas e o que Ele quer trazer para a sua vida neste dia 29 de agosto? E eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar através da pastora que irá pregar. Então venha participar, não fique de fora. Nós temos um dress code, que são cores para se inspirar nos seus looks. Não é uma lei, não é uma ordem, mas é uma coisa de mulher. Mulher gosta dessas coisas, não é mesmo? Então é para você se inspirar no seu look, combinar um look com a sua amiga. E temos essas cores que vão estar aí: branco, o bege, claro, um marsala. Fica aí para você se inspirar. Bom, então vamos lá começar o nosso programa e eu gostaria de trazer uma reflexão com você que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 16. Nós estamos falando sobre maturidade da mulher cristã, maturidade espiritual, mas eu gostaria de fazer você refletir o que seria essa maturidade. Amém? Então vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nós referimos é o ministério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizem isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quando nós falamos sobre maturidade, o que vem à sua cabeça? Talvez uma pessoa madura que sabe lidar através de conflitos, uma pessoa madura sabe lidar com
certas situações, determinados pensamentos, sentimentos. O que seria uma pessoa madura para você? Você consegue se autorresponder? E ou melhor, será que você, quando olha para si, se reconhece como uma mulher madura, como um homem maduro? Será que às vezes a gente consegue realmente ver essa qualidade, essa maturidade em nós, na forma que nós nos comportamos, nas formas que agimos, né? No modo de vestir, no modo de falar, no modo de olhar para as pessoas? Será que estamos sendo verdadeiramente maduros? Ou melhor, perante aqueles que também não são cristãos, aqueles que não têm o entendimento da palavra, será que estamos agindo de forma madura? Quando uma pessoa vem até nós pedir um conselho, uma oração, ou até muitas vezes vem até a igreja e não compactua da mesma forma de viver que a sua, será que a gente está agindo de forma madura e está sabendo conviver com esse irmão dentro da igreja, da casa do Senhor? Se você disse sim, que tem agido de forma madura, muito bem, você está no caminho certo. Mas para isso eu preciso te dizer que não é somente em atitudes, não é somente na forma de pensar, de viver, mas também a maturidade espiritual, ela precisa estar aguçada, ela precisa estar desenvolvida na sua vida. Porque não adianta nós alimentarmos a nossa carne se a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Ou não adianta a gente alimentar só o espiritual e esquecer das outras coisas. Nós somos um corpo que tem alma e tem espírito. E para isso, todos eles têm que estar sendo desenvolvidos até atingir a maturidade. Nós, no último encontro, tivemos esse tema e a pastora Ingrid trouxe, né, a palavra. E ela lá, naquele dia, explicou que a maturidade é o ponto ápice, é o ponto mais alto do desenvolvimento. Será que eu e você já desenvolvemos tudo que temos para desenvolver? Será que eu e você precisamos desenvolver mais alguma coisa na nossa vida? Será que alguma coisa ficou para trás? Será que alguma coisa a gente deixou para depois? Será que realmente a gente já desenvolveu tudo que tinha para desenvolver? E eu te respondo que ainda sim, temos coisa para desenvolver na nossa vida. Enquanto estivermos na terra, enquanto estivermos tivermos o fôlego de vida dentro de nós, nós temos uma constante evolução pela frente. Enquanto o Senhor não volte para nos buscar ou não nos leve para morar com Ele, nós temos evoluções, nós temos desenvolvimento em nossas vidas. Porque a única pessoa que tem toda a sabedoria, o único ser que tem toda a sabedoria, maturidade e todo o entendimento de todas as coisas é o nosso Senhor. E conforme nós vamos crescendo espiritualmente, buscando essa maturidade, o Senhor vai se aperfeiçoando em nós e nós vamos tendo conhecimento, vamos adquirindo experiências, vamos adquirindo essa maturidade para a nossa vida. E essa maturidade, ela vem do Senhor, porque, como diz, né, em 1 Coríntios, capítulo 2, nesse versículo 6 até o 16, Paulo escreve levando para o contexto lá daquela época, tá? Traz para a igreja de Corinto sobre isso, sobre a maturidade espiritual. Porque o que acontecia naquela época? Havia alguns conflitos dentre o povo de Deus, dentro das igrejas. Haviam conflitos, opiniões diferentes, formas de pensar diferentes. E ali naquele tempo, eles valorizavam muito os conhecimentos assim, da filosofia, da ciência, mas se esqueciam do espiritual. E é onde ele chama a atenção para este povo, falando, olha, vocês podem ter o conhecimento, vocês podem estudar quanto for, vocês podem se desenvolver o máximo, né? Trazendo ali a filosofia, a ciência para a vida de vocês, mas se vocês não alimentarem o espírito, de nada adiantaria. Porque todo conhecimento é do Senhor e vem do Senhor. Quem deu a inteligência a um médico? Quem deu a inteligência a um cientista? Foi o Senhor. Quem deu os dons e os talentos que eles desenvolveram uma vacina, desenvolveram, né, o tratamento para uma doença. Essa sabedoria, ela vem do próprio Senhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Só que todas as coisas vêm de um bem maior, vêm do nosso Senhor. E para isso a gente precisa entender que não adianta eu e você buscarmos sermos
sermos maduros em nossos sentimentos, sermos maduros em nossas atitudes, na nossa forma de se comportar, mas o nosso espiritual a gente deixa para trás, a gente deixa passar, deixa para depois. Nós estamos em uma era onde tudo é acelerado, trabalho é acelerado, os compromissos que são imensos, né? É casa, é família, é filhos, é trabalho, é igreja, é o serviço do lar, e a gente se esquece de nutrir, de crescer, de amadurecer espiritualmente. Os devocionais a gente vai deixando de lado, as orações a gente vai deixando de lado e se esquece que não é sobre quantidade, não é sobre o quanto você jejua, o quanto você ora, mas é a qualidade. Será que você tem dado devida atenção a isso? Ou será que é uma coisa que a gente fala assim, meu pastor ensinou que eu devo fazer um devocional, que eu devo buscar Deus na minha casa, ler a Bíblia, mas toda vez que eu tenho que ler a Bíblia ou eu vou orar, é como se fosse um fardo. É como se eu estivesse pensando assim, eu preciso orar, né? Porque senão Deus não vai me abençoar. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente deve lidar com as coisas de Deus. Deve ser da forma mais pura, deve ser da forma mais verdadeira possível. Sabe por quê? Porque senão a gente não vive como filho, a gente vive como escravo. Nós somos escravos de Cristo, sim, mas há uma diferença de você viver como escravo, e há uma diferença de você viver como um servo, um filho. Se você consegue me entender, ter um relacionamento com Deus de filha é totalmente diferente. E a filha, ela consegue entender e desenvolver essa maturidade. Ela consegue entender, estar sensível espiritualmente ao que o Senhor quer falar com ela. Tem situações que eu acredito que você já passou, que você se sentou em mesas, né, de comunhão ali com as pessoas, com amigas, com amigos, e talvez os assuntos não te agradassem. Por quê? Porque não era assunto espiritual. Eram assuntos do dia a dia, talvez, mas nada que nutria o seu espiritual. Talvez poderia estar falando dos outros. Talvez é uma mesa que te traga alguns sentimentos ruins. E aí? E o espiritual e a maturidade de entender que aquele lugar não é para você. O Senhor prepara mesas para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, mesas onde pessoas podem compartilhar situações e a gente aprender com essas situações, mas há mesas que Ele também não quer que você se sente, porque sabe que você não vai se desenvolver. Então, nós precisamos e podemos fazer essa reflexão em nossas vidas. Será que eu estou vivendo de uma forma verdadeiramente madura? Consegue entender? Então, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo diz: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, ele não está falando de idade. Porque pode ser, por exemplo, você tem um filho, você que tem uma filha, você vai dizer determinadas coisas que eles não vão entender. E aí você precisa abordar de uma forma diferente, trazer uma linguagem, sabe, que seja compatível com a idade dele. Para uma criança de 5 anos, você talvez não consegue explicar uma coisa que você explica para uma de 15. Então, é entender que não estamos falando de idade, mas de maturidade. E a maturidade espiritual, quando nós vamos falar sobre ela, a gente precisa entender sobre a vontade de Deus. Se você quer conhecer ao Senhor, quer crescer, desenvolver, você tem capacidade. Mas você precisa buscar isso no Senhor. Então, por exemplo, eu preciso alcançar um objetivo da minha vida, você pode alcançar, mas você precisa ter maturidade de se desenvolver no Senhor. E Ele vai te dar essa capacidade de aprender, de entender o que está errado, por que você não consegue chegar lá, ou melhor, às vezes nem é um lugar que é para você, entendeu? Talvez não é uma porta que Deus abriu para você. Então, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o Senhor pode falar conosco e nos instruir espiritualmente. E aí, isso é um ponto a observar na vida da mulher madura. A mulher cristã, ela se desenvolve espiritualmente e ela fica sensível espiritualmente. E aí o Senhor consegue conduzi-la até onde Ele quer que ela chegue.
Por isso eu te trago o exemplo da criança. Quando você vai falar com uma criança, você não fala de qualquer jeito. Você instrui ela até trazer para onde você deseja, se é no comportamento, se é numa obediência, se é uma coisa de errado que ela estava fazendo, que você está explicando o porquê que aquilo é errado. Nós temos o nosso jeitinho de lidar. E Deus tem a mesma coisa com a gente, assim como um pai, ele tem as suas formas de nos ensinar. Só que basta cada um entender qual é a posição que nós nos colocamos. Nós nos colocamos em crianças mimadas, nos colocamos em lugares de crianças desobedientes, de filho rebelde, ou será que aquele filho obediente consegue compreender aquilo que o pai está falando, aquilo que a mãe está falando? Ou será que a gente coloca num lugar de filho que entende que é para o nosso bem, que é para o nosso melhor, que é para o nosso amadurecimento? Será que a gente tem se colocado neste lugar? Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos projetos. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já sou uma mulher madura, eu tenho uma promessa e eu tenho vivido dia após dia e não aconteceu aquilo que o Senhor já falou que iria acontecer. Mas aí eu te pergunto, será que eu e você já está pronto? Ou será que nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo esmagados, estamos sendo transformados para chegar até o objetivo, a chegar até a sua promessa pronto? Porque tem pessoas que não querem passar processos, querem já conquistar aquilo que o Senhor prometeu, já querem ir muito além daquela capacidade que nós temos e, por falta de maturidade, estragamos tudo. Nós tentamos abrir porta onde não tem, tentamos arrumar um jeitinho de resolver tudo onde não é para darmos jeito. Talvez tem processos que nós precisamos enfrentar, porque ali nós vamos ser testados, aprovados, ensinados e assim evoluindo. Será que nós estamos nos colocando num lugar de pessoa madura nesse sentido? Precisamos entender que Paulo ali ele também afirma que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. A vida do cristão não depende só de conhecimento. Eu falo por mim, eu posso fazer uma teologia, eu posso me formar no CETEBARE, que é o nosso ensino teológico da Igreja Batista Renovada, eu posso me formar em teologia, mas se eu não alimentar o meu espírito, vai ficar somente em conhecimentos. Eu preciso também viver aquilo que estou aprendendo, eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou desfrutando. Nós precisamos evoluir. E não é só sobre o conhecimento, é também sobre um relacionamento. O segundo ponto é que a mulher madura, ela tem um relacionamento forte, firmado no Senhor. E não estou falando só relacionamento entre homem e mulher, não estou só falando de um relacionamento entre amigos, entre familiares, mas estou falando de um relacionamento com o pai, aquele que tem toda a sabedoria, que tem todo o entendimento e que tem toda a maturidade para te entregar. Será que a gente tem desenvolvido, buscado ter um relacionamento verdadeiro com ele? Será que o nosso relacionamento está pautado em barganhas? O que seria isso? Eu vou fazer uma campanha para o Senhor me dar aquilo. Aí o Senhor não me entrega, eu viro uma criança mimada, choro, esperneio. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que no sim e no não de Deus eu estou glorificando o nome dEle? Estou buscando a Ele porque, não porque eu mereço, mas porque eu preciso, porque eu amo, porque eu sei que eu preciso crescer cada vez mais no Senhor. Será que eu tenho buscado um relacionamento genuíno com Deus, assim como eu tenho buscado uma amizade verdadeira com uma amiga, com as pessoas da minha igreja, as pessoas do meu departamento? Será que eu quero ser vista por essas pessoas? Ou eu quero ser vista e reconhecida lá no céu por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu sei quem eu sou, e não pelas coisas que eu faço ou como eu faço, mas sim por quem eu sou. Então, a mulher madura, ela entende qual é o seu papel. No reino,
Existem várias funções e algumas delas precisam de pessoas maduras. Então, talvez você queira desenvolver um chamado e não está buscando a maturidade para isso. Talvez você queira ser um pastor, uma pastora, mas não está disposto a estar nos bastidores, a estar aonde Deus te colocou. Talvez Deus te colocou para arrumar uma cadeira, mas nós vamos arrumando essa cadeira e pensando, ai, como eu queria ter o papel da fulana, ai, como eu queria falar bem como a ciclana. Só que em vez de fazer da melhor forma, que é arrumar aquilo, foi obrigado, Senhor, estou fazendo para a honra e glória do seu nome, estou fazendo para ser reconhecida por ti, porque eu te amo, porque eu amo a sua casa. Nós estamos fazendo aquilo para que as pessoas vejam, para que falem, nossa, que lindo, ela arrumou, ela é esforçada. Será que a gente está fazendo realmente um papel de pessoa madura? E isso a gente precisa trazer para o nosso dia, para a nossa vida, porque isso transforma. E quando a gente atinge esse ápice da maturidade, o Senhor transforma os nossos corações, transforma a nossa vida, a nossa forma de se vestir, de se comportar, de falar. E aí eu te falo, a mulher madura, ela não é definida pela sua idade, porque talvez tem pessoas que pensam assim, a mulher madura é só aquelas que já se casaram, têm filhos e conquistaram algo na vida, mas estamos falando de fé. Então a mulher madura, ela tem fé, ela acredita verdadeiramente naquilo que o Senhor coloca em suas mãos, em sua vida para cuidado. Então talvez o seu ministério, o seu chamado seja a sua casa, o cuidado dos seus filhos, talvez seja o cuidado da sua igreja, talvez seja o cuidado de outras pessoas, mas você vive de uma forma que você busca a sabedoria de Deus para tudo que você vai fazer, seja para lavar uma louça, para cuidar de um filho, você busca a sabedoria de Deus e isso é maturidade. E nós, neste momento, vamos encaminhar por um intervalo e já já nós voltamos. Nos braços de Jesus. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. E voltamos ao nosso programa. Gostaria de deixar um recado para você que amanhã, às 17 horas,
através da Rádio Melodia FM 100,5, temos o programa Mulher Melhor. Através, da pastora Claudete Hoffmann, Deus tem trazido palavras abençoadas para as mulheres, as nossas ouvintes, e eu tenho certeza que Deus mais uma vez quer falar com você. Então não perca. E gostaria de dar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. O nosso muito obrigada por vocês estarem sempre ligadinhos, participando, mandando mensagens. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Bom, hoje estamos falando, sobre maturidade e eu gostaria de falar para você, conseguiu entender tudo que falamos até agora? Será que fez sentido para a sua vida? Será que você percebeu alguma coisa, algum detalhe que você deixou passar na sua vida que precisa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso melhorar, eu preciso me posicionar, eu preciso ampliar, eu preciso crescer, eu preciso ser edificada cada vez mais por Deus, eu preciso de maturidade. Será que isso fez um chacoalhão nas nossas vidas e trouxe a gente à realidade, a pensar que talvez até aqui nós não fomos mulheres maduras, mas daqui para frente nós vamos ser em nome de Jesus. E aí, conseguiu analisar a sua vida? E aí, com isso, já que a mulher madura, ela tem fé, eu gostaria de deixar um exemplo ali para você do que fazer se você quer melhorar daqui para frente, quer amadurecer, quer se posicionar. Primeira coisa, busque a sabedoria de Deus. Se você buscar primeiro a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que vem do Senhor, que é através do Senhor, as coisas já começam a mudar. Primeiro a gente tem que querer, mas não é só ter a vontade, mas ter atitude. Então busque a presença do Senhor, busque aquela sabedoria que vem do alto. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te ensinar coisas lindas. Ele quer que você se destrave, que Ele quer tirar as amarras dos seus olhos, Ele quer que você se desprenda de sentimentos do passado, Ele quer que você viva o que Ele tem de novo para você. E talvez esse novo que Ele tenha para você não cabe atitudes velhas. Talvez que neste momento novo para você não cabe aquela maturidade de menina, mas sim de uma mulher de Deus. Então busque sabedoria que vem do alto, mas busque antes mesmo de tomar decisões, antes mesmo de agir por impulso, falar coisas por impulso. Então se policie, busque o Espírito Santo através da oração, na meditação, na palavra do Senhor e também numa vida de entrega. Comece a entregar tudo aquilo que te traz confusão, tudo aquilo que faz você se sentir imatura. O que é que te prende nessa imaturidade? O que é que te faz ser uma mulher imatura? Será que é a forma de agir, a forma de pensar? Será que foi algo que aconteceu na sua vida? Mas busque mudar, melhorar, crescer, amadurecer. E antes de tomar uma decisão, ore, porque através da oração o Senhor quer falar com você. O Senhor fala até mesmo no silêncio. Mas busque, porque eu tenho certeza, se há algo de errado, se há algo que está fora do lugar, o Senhor vai te instruir para colocar, vai te direcionar para deixar cada coisa no seu devido lugar. Então a mulher madura, ela precisa buscar. Então a dica que eu te dou é busque em oração, em entrega, seja da forma como for. Talvez você não consiga jejuar, mas abra mão pelo menos ali um dia daquilo que mais te prende, daquilo que te faz, querer negociar, aquele momento que você fazia de devocional, de entrega, talvez você tenha parado e aí as coisas esfriaram. Volte a sonhar, volte a ler a Bíblia, volte a fazer o seu devocional. Você consegue, a gente só precisa querer. Então, busque e através dessa busca o Senhor vai se aperfeiçoar em você.
a sabedoria que você precisa para amadurecer, o Senhor vai te entregar. Ele vai te mostrar coisas, Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar novos projetos. Talvez a única coisa que você precise para sair deste lugar de comodismo é buscar. E quando você buscar, você vai amadurecer. E busque a direção. Busque a direção do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Porque quando quem conduz a sua vida, as coisas começam a fazer sentido. Talvez atitudes já não vão te servir mais, vestimentas já não vão te caber mais, talvez situações que você enfrentava vai começar a sumir. Porque você vai estar sendo guiada, redirecionada para o trajeto que o Senhor quer que você esteja. Talvez você só esteja fora do lugar e o Senhor vai te direcionar para aquilo que Ele tem para você. Então busque, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. Jasmine, qual é a forma? Lembra da busca? De buscar na palavra, na oração? Através da palavra do Senhor, da oração, da mensagem, cultue, vai à igreja, sabe? Para receber o pão quentinho, a mensagem do Senhor que vem através do seu pastor, que vem através do irmão e da irmã que está sendo usado por Deus. Talvez aquilo seja um alimento para te fortalecer cada vez mais. E aí você consegue seguir a sua semana. E na outra semana você alimenta também de mais um alimento quente que sacia a sua fome e você está pronta para seguir. E eu vou falar para você que se você não busca no Senhor, não adianta tentar ser uma mulher madura na força. Não tem como, não adianta. O Espírito Santo pode até deixar você tomar decisões por conta própria, agir por conta própria, mas nem sempre dá certo. Será que às vezes a decisão que eu e você tomamos na nossa vida nos levou para um bom caminho? Levou para aquilo que você tanto sonhava? Ou será que tudo desandou, virou uma bagunça, mas talvez seja só uma falta de direção? Por isso temos que buscar a direção do Espírito Santo. E isso é somente quando a gente quer e decide ser uma mulher madura e deseja ser transformada, ser direcionada pela voz do Espírito Santo. Mas para isso também tem outro ponto. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Talvez ele precise mexer nas suas emoções, talvez ele precise mexer no seu comportamento. E será que quando o Espírito Santo bater de frente, te mostrar, olha, você está agindo assim, não é isso que me agrada, você está disposta a mudar? Está disposta a parar de ser uma mulher rixosa, que só reclama, que só pragueja, que só briga, que só fala palavras negativas para o marido, para o filho, para a família, para si mesma? Será que você está disposta a abrir mão de viver assim, para viver de uma forma que condiz com a palavra do Senhor? Porque a mulher sábia, ela amadurece. Será que nós estamos vivendo como uma mulher de Provérbios? Será que estamos vivendo como mulheres maduras? E aí essa reflexão é para nos trazer de volta à realidade, para fazer a gente enxergar como estamos vivendo, como estamos lidando com as circunstâncias da vida. Será que a gente só está sendo guiada pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes? Será que estamos sendo guiadas somente pelas circunstâncias da nossa vida? Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Será que é essa dificuldade que te domina? Será que os seus sentimentos, as suas frustrações, talvez alguém te decepcionou, talvez alguém te trouxe para uma realidade que você está hoje. Talvez você está vivendo por uma consequência do erro de alguém, mas será que é isso que te define? Será que é isso que te domina? Será que é isso que Deus tem para você? E eu vou te dizer que o Senhor quer que você cresça, que você se desenvolva, amadureça, que você desfrute da sabedoria, das coisas boas que Ele tem para você. Mas para isso a gente precisa entregar o controle até mesmo das nossas emoções. Não mais segurar, guardar dentro de nós, mas entregar
me entregar verdadeiramente. Senhor, eu recebi um diagnóstico, isso não me pertence mais. Senhor, eu pensava assim, eu agia assim. Me molde, me transforme, faça como um vaso, quebra, refaz e quantas vezes for necessária. A mulher madura, ela entende que muitas das vezes ela precisa abrir mão de si mesma, ela precisa abrir mão das próprias vontades, dos próprios sonhos, dos próprios desejos para viver aquilo que Deus tem para ela, porque ela sabe que o que Deus tem para ela é melhor do que os nossos sonhos, melhor do que aquilo que a gente imagina ser bom. O que o Senhor tem para você é muito maior e melhor do que aquilo que você já está vivendo. E tem aquelas que talvez possam dizer, eu já estou vivendo no ápice da minha evolução, da minha vida, da minha maturidade, o meu autodesenvolvimento já chegou até o máximo. Mas será que Deus não tem algo mais e além para a sua vida? Mas saiba que tudo isso tem que ser para glorificar o nome do Senhor. A gente não amadurece só para dizer que é madura por aí. A gente não amadurece só para pregar por aí, falar eu sou usada por Deus, eu tenho os dons, o Senhor me usa, eu prego, eu canto. Mas sim, porque você precisa, você entende que você precisa do Senhor. Porque se o Senhor não trabalhar e não estiver no controle das nossas vidas, do nosso caráter, do nosso ser, tudo desanda. Então, será que a gente está disposta a quebrar o nosso orgulho e deixar o Senhor trabalhar em nós? A gente precisa disso. E eu creio que você está disposta a iniciar uma nova fase da sua vida e talvez seja a melhor fase da sua vida em nome de Jesus. Mas que a partir de hoje você entenda que todo o controle precisa estar nas mãos de Deus. E eu e você, sendo guiada, tanto as nossas emoções, tanto a nossa forma de pensar pelo Espírito Santo, eu vou te dizer que coisas simples, coisas do dia a dia, até mesmo as setas do inimigo, a opinião das pessoas não vai mais te afetar. Tem pessoas que são movidas através de sentimentos dos outros. Talvez, ninguém me ama, ou ninguém quer ser meu amigo, ou falam de mim, tiram sarro de mim, ou no meu trabalho dizem que eu sou careta, que eu sou crente demais. A gente esquece de tudo isso, a gente para de se importar com essas coisas superficiais da vida. Sabe, a vida é muito mais do que ter bolsas, sapatos, opiniões, ser popular, mas é sobre ser notada, ser vista pelo céu. E esse é um lugar que só é para pessoas maduras. Esse é um local que você só vai encontrar se você for uma mulher sábia, uma mulher madura espiritualmente. Por isso eu te convido a ver essa reflexão de uma forma que talvez te confronte. Talvez você fale, meu Deus, Jasmine, você está me confrontando. Mas, na verdade, eu estou trazendo um amadurecimento através desse programa para a sua vida. E basta você dizer sim, dizer um amém e receber essa palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje, para a sua evolução, para o seu amadurecimento, para que você cresça, porque Ele tem lindas coisas para você. Amém? E com isso, Paulo encerra dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, o que eu te falo? O que você pensa quando você vê essa frase? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que significa? É que a mulher cristã, ela procura ser parecida com Cristo. Nós precisamos entender que necessitamos ser parecidas com Cristo. O que seria isso? A forma de agir, a forma de pensar, a forma de responder às situações que ocorrem ao nosso redor. Talvez você é uma mulher que é cristã e quando há um confronto você bate de frente, ao invés de agir com amor. Quando a Bíblia fala para você dar a outra face, não está dizendo que é para você virar o rosto para a pessoa bater de um lado e depois virar para bater do outro, mas simplesmente se calar. E quando é o se calar é tão difícil, né? Tem algumas aí que são temperamentais, vamos dizer aí quais que são, né? Qual que é o seu jeito de viver? Você é colérica? Você é fleumática? Você é o quê? Sanguínea? Será que talvez o Senhor não quer trabalhar isso em você? Porque tem pessoas que falam assim, eu nasci brava, eu sou brava mesmo, e que me suportem porque eu sou assim mesmo, eu falo de tudo, eu falo na sua
cara, mas será que é isso que o Senhor representa para você? Será que essa é a forma que Cristo vive? Será que eu e você não precisamos ser transformadas de verdade mesmo na nossa forma de agir, de pensar? Porque como é que Cristo vive? Em amor, não é? Em exemplo. Será que estamos sendo exemplos para nossas famílias, amigos, filhos, parentes, colegas de trabalho? Precisamos entender que a mulher madura, ela vive como Cristo. E eu e você estamos sabendo responder com amor, com humildade, com sabedoria, com paciência, com obediência. Será que a gente tem esses frutos do Espírito, sabe? Você está tendo os frutos do Espírito na sua vida, mulher? Homem, filho, filha, você que está assistindo, talvez esteja uma família assistindo. Qual é o clima dentro dessa casa? Será que vocês estão colhendo, mas estão semeando os frutos do Espírito? Será que estão buscando viver como Jesus vive? Ou melhor, será que Jesus está habitando dentro dos nossos lares? Porque a pessoa madura, ela não quer espaço para o inimigo, ela não quer espaço para mais nada. Ela só quer que o Senhor venha e sente num lugar de honra. Ele quer convidar o Espírito Santo para viver dia após dia. Será que hoje, se a gente fizer uma reflexão da nossa vida, o Espírito Santo está vivendo em nossa casa? Ou será que a nossa casa está bagunçada, a nossa mente, o nosso coração está todo bagunçado? Pois então, eu trago essa reflexão para você. Nós precisamos viver como Cristo. Amém? E a verdadeira maturidade espiritual não é medida pelo tempo que você está na igreja. Ah, mas eu sou convertida há tantos anos, eu sou crente há tantos anos, eu prego há tanto tempo. A maturidade não é por isso, mas é a forma que você vive, é a forma que você pensa, é a forma que você age. Será que nesse tanto de anos aí, quais são os seus frutos? Será que você plantou e semeou e colheu bons frutos? Quer conhecer uma pessoa madura? Veja os frutos dela. Quais são os frutos dela? O que ela tem plantado e o que ela tem colhido? Aonde ela passa? Será que ela tem colhido o amor? Colhido a paz? Será que ela tem colhido os frutos do Espírito? Ou será que aonde ela vai, ela deixa um legado de discussão, de discórdia, de intrigas, de conflitos, de panelinhas? Como será que estamos vivendo? Então, a verdadeira maturidade não é pelo tempo que a gente é cristão, que a gente é da igreja, mas sim por uma vida transformada pelo Espírito. Será que aonde a gente passa, a gente deixa um legado de transformação? Precisamos mostrar que, para as pessoas que somos mulheres maduras, que a mulher madura permite que Deus molde toda a nossa vida, todo o nosso caráter, pensamento, atitude, e que outras pessoas possam ser moldadas através de nós. A sua vida pode ser um impacto para a vida do próximo. Então, por onde que eu e você fomos passar, que nós possamos gerar este impacto, que através da sua forma de viver, as pessoas olhem para você e falem: veja uma mulher madura espiritualmente, veja uma mulher sábia espiritualmente, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, mas não é só guerreira pelas lutas do dia a dia, mas sim pela garra de verdadeiramente de amar e servir a Cristo. Então, que eu e você possamos, aonde a gente for, gerar esses testemunhos e que muitas pessoas venham a amadurecer através das nossas atitudes. Não é através da força, nem por merecimento, mas é através do Espírito Santo. E é isso que eu deixo para você, que as pessoas possam ser transformadas pelo Espírito Santo através de você, mulher, homem, jovem, maduro, em nome de Jesus. E eu creio que você recebeu essa palavra na noite de hoje. Chegamos ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer você que acompanhou até este momento, que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. E eu gostaria de dizer para aqueles que precisam amadurecer, Jasmine, eu gostaria de amadurecer espiritualmente, busque o Senhor.
vá até a casa do Senhor. E para isso eu gostaria de te dizer e reforçar que na nossa igreja, toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos o culto de libertação. Talvez nós precisamos nos libertar de atitudes, de formas de pensar, de formas de agir em meio às circunstâncias na vida. Venha buscar ao Senhor, eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai penetrar em seu coração e vai causar a mudança que você precisa. E aos domingos, tanto às 9 da manhã como às 18 horas, nós temos 2 cultos abençoados. Então, se você não pode vir no período da noite, você pode vir no período da manhã. Só que o importante é que você congregue, que você venha à casa do Senhor para Ele falar com você. Venha se nutrir daquele alimento fresco, aquele alimento quentinho que vem do altar, que vem do céu para a sua vida, para você ter uma semana abençoada e guiada, no nome do Senhor Jesus. Amém? E com isso, fica aqui o meu abraço para todos que estão em casa. Gostaríamos de fazer uma oração. Eu peço a licença para você, mas que você coloque a mão no seu coração e faça uma oração verdadeira de entrega ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela noite de hoje, pela palavra que foi enviada através do Senhor. Senhor, nós nos colocamos à disposição, Pai, para que o Senhor nos molde, nos ensine, para que possamos ser pessoas maduras, crentes espirituais, que aonde passa possa gerar a mudança através de nós. Mas nós entendemos que primeiro tem que ser em nós. Por isso nós abrimos o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, para que o Senhor entre. Mas não entre e só fique por ali, mas tome o controle de tudo. Mude todas as coisas que forem necessárias de lugar. Que o Senhor mostre também o que estamos fazendo, atitudes, pensamentos. Nos confronte, Pai, para que nós possamos mudar por amor a Ti. Nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, agir com paciência, que possamos ser verdadeiros cristãos maduros, tanto em formas de agir, mas como em sabedoria. Que haja um desejo cada vez mais de buscar ao Senhor, de ouvir a Sua palavra, de nos nutrir daquilo que nos edifica, para que possamos crescer em sabedoria que vem do alto, que vem do céu, e que o Seu nome venha a ser glorificado por onde a gente for. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que você foi edificado e a partir de hoje é uma nova fase na sua vida, uma nova etapa, uma nova forma de viver, de pensar, de agir em nome de Jesus. Então que a partir de agora, que nós possamos ser pessoas maduras. Esqueça o que ficou para trás, mas que a partir de agora nós possamos agir de uma forma extraordinária através do Senhor, porque eu sei que o Senhor já trabalhou em sua vida nesta noite. Amém? E eu sei que você vai ficar acompanhando nossas redes sociais e te encontro no próximo programa, se Deus quiser. Que Deus abençoe e até a próxima.